Queridos, boa tarde a todos. Eu me chamo Eduardo Sabim. Eu sou da Assembleia de Deus aqui. Nós fazemos culto toda sexta-feira e toda segunda-feira aqui na rodoviária, das 2 às 2h30. É um movimento que não é ligado à religião e crença. Nós estamos aqui apregoando as boas novas de Cristo, após a semente do Evangelho. E como é tradição, nós estamos dentro de evento interdenominacional a fim de anunciar Jesus. Porque para uma sociedade em crise, Jesus é a resposta e com certeza é a solução. Eu queria meditar com vocês uma passagem bíblica muito rápida, em poucos minutos, como é de costume toda segunda e sexta-feira. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis capítulo 1, versículo também de número 1, que no princípio que criou Deus todas as coisas. Deus criou com o poder da sua palavra, aquilo que no hebraico é o bara, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então Deus simplesmente trouxe à existência aquilo que ainda não existia. Toda vez que nós falamos sobre um artista, automaticamente nós estamos dizendo que alguém pegou um primeiro elemento e o transformou em um segundo elemento. Que alguém pegou uma primeira matéria e a transformou em uma segunda matéria. Mas com Deus foi diferente, até porque não existia matéria. Ele simplesmente trouxe à existência o que ainda não existia. E fez todas as coisas com o poder da sua palavra, dizendo: haja luz, haja firmamento, haja separação entre terra e água, e assim sucessivamente. Deus criou todas as coisas que simplesmente existem no nosso mundo atual. No sexto dia, Deus criou aquilo de maior preciosidade, maior importância. Deus criou um dominador, Deus criou o ser humano. A Bíblia vai dizer que do pó da terra, Deus simplesmente passou a modelar um boneco, um ser humano. Deus colocou a sua boca sobre as narinas do ser humano e soprou o sopro de vida e nos fez alma vivente. Porém Deus viu que ainda o ser humano era só. Então fez Deus uma adjuntora da sua costela, transformou uma mulher que ele daria o nome de Eva, que estaria com ele no jardim e passaria ali a auxiliar dentro desse processo de criação e de domínio sobre a natureza. Há quem diga que Deus não criou todas as coisas, e há quem acredita que tudo foi criado através de uma grande explosão chamada de Big Bang. O fato é que a própria ciência vai detectar que de fato existe um dominador, um grande criador, porque mesmo você que, quem sabe, é ateu e não acredita em Deus como o criador de todas as coisas, você acredita na teoria do Big Bang, a própria teoria vai dizer que um átomo de oxigênio foi explodido e dentro dessa explosão foi criado todas as coisas. A teoria vai dizer que existe um criador por detrás de tudo, alguém que de fato criou o átomo de oxigênio, que fez com que esse átomo explodisse e que desse início a todas as coisas. Então é impossível não argumentar que Cristo e que Deus não seja o criador de todas as coisas. Então de fato Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Depois Deus criou de homem, depois de um sono profundo, Ele cria da sua costela Eva. E a própria ciência vai dizer que de fato todos os elementos, células que estão contidas no ser humano também são encontradas no barro, na argila, o que prova também a existência, a veracidade da Bíblia, que prova que Deus de fato nos criou do pó da terra, da argila. Deus nos criou para ser alma vivente, para ser imagem e semelhança do Senhor. Agora, quando o ser humano vai pecar através de Satanás, que adentra uma serpente e vai persuadir a Eva, que vai tomar o fruto proibido, vai dar a Adão, o pecado vai adentrar a história e vai criar uma barreira, uma divisória entre Deus e o ser humano, entre o céu e a terra. A árvore de fato representava aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, porque provavelmente você já se parou para indagar, dizendo, se Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, iriam desobedecer, então por que Deus permitiu que a árvore ficasse um acesso livre a eles, que o acesso fosse de fato aberto a eles? Por que Deus criou a árvore e colocou no meio do jardim, sabendo que Adão e Eva iriam transgredir a lei, iriam pecar? Porque a árvore aqui fala de livre-arbítrio. Deus jamais criaria alguém para ser dominado, alguém que não teria o seu direito de escolha, alguém que de fato adora a Deus porque não tem a opção de não adorar, alguém que serve a Deus porque não tem a opção de não servir. Deus não criou ninguém para ser robotizado, algo mecânico. Deus criou alguém que use o seu livre-arbítrio e escolha servir a Cristo, entregar a sua vida a Cristo. E a árvore no meio do jardim falava de livre-arbítrio. Deus estava dizendo, vocês têm a opção de pecar ou de não pecar. Eu já ensinei aquilo que vocês precisam fazer, mas a escolha é de vocês. A árvore está lá, mas o livre-arbítrio é de vocês. Vocês só comem se quiserem, vocês só vão desobedecer se vocês quiserem. A escolha é de vocês.
E após o fruto ser tomado, vai vir algumas consequências sobre o ser humano, sobre Adão e Eva. A Bíblia vai dizer que a mulher passará a sentir dor de parto, e agora o homem terá que sair cedo todos os dias e ganhar o seu sustento com o seu suor. Porque há quem pregue acerca de sorte. A sorte é nada menos e nada mais do que algo chamado lei da semeadura. Aquilo que você semeia da mesma forma você vai colher. Tudo é baseado na lei da semeadura. E agora o ser humano está colhendo os frutos, as consequências dos seus atos e da desobediência. Quando o pecado entra em história, é como se de fato o acesso a Deus fosse tirado como opção. Agora o ser humano passa a trilhar um caminho rumo à perdição eterna, porque o pecado agora fazia parte das suas características, estava intrínseco dentro do seu viver. Agora o ser humano parte rumo a uma perdição, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E mesmo nós tentando acertar, corrigir e ser melhor, em algum momento nós vamos vacilar, porque o pecado faz parte do nosso dia. É por isso que Paulo, um dos maiores revolucionários da história, foi dizer: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o bem que eu queria fazer, isso eu acabo não fazendo, porque o pecado está em mim. O salmista também vai dizer no Salmo 51, dizendo: em pecado eu fui formado, em iniquidade concebeu a minha mãe. Ele está dizendo: eu luto contra o pecado, mas o pecado está dentro das minhas características. Eu não consigo vencer o pecado que habita em mim. Mas Paulo vai dizer, e parece que eu posso ouvir o brado de Paulo dizendo: mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E onde havia de fato uma barreira entre o ser humano, agora através de Jesus Cristo essa barreira simplesmente vai cair por terra. Porque em Filipenses 2:20 a Bíblia vai dizer que Deus não teve por usurpação, antes sendo Deus, aniquilou a sua forma divina e fez-se carne. O verbo de Deus foi materializado a fim de morrer pelo ser humano e ser o sacrifício vicário, expiatório, e pagar pelo pecado de toda uma humanidade. O ser humano que estava caminhando rumo a uma perdição, porque só tinha um caminho, porque agora o pecado entrou em história, agora Jesus vai se manifestar e vai devolver uma segunda opção, de agora se voltar a Cristo. Há quem fale que Deus joga no inferno, que Deus lança no inferno. Isso é herético, é uma mentira, porque Deus não joga ninguém no inferno. O ser humano sem Cristo já está no inferno. O ser humano sem Jesus Cristo já está condenado, porque ninguém pode se salvar por si só. Ninguém é bom o suficiente para se salvar pelas suas obras. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, porque mesmo o ser humano não merecendo, agora a graça é manifestada. E após Jesus morrer e ressuscitar e dar o brado no Calvário dizendo: telestai, consumado está, a ti eu entrego o meu Espírito, foi devolvido ao ser humano o segundo caminho de agora se voltar a Cristo novamente. Não apenas mais um caminho, um segundo caminho apenas, mas agora o caminho, a verdade e a vida, que se chama Jesus Cristo. Há quem argumente dizendo: eu vou ser salvo, eu vou para o céu, eu vou para a eternidade, porque eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém, eu dou de comer para quem tem fome, dou de beber para quem tem sede, eu ajudo os necessitados, eu ajudo com assistência social, eu vou para o céu. Mas fato é que ninguém pode se salvar, ninguém pode se salvar por si só. Todos dependemos da graça de Cristo, do favor imerecido manifestado no madeiro central. O interessante é que não é difícil de imaginar um pai morrer pelo seu filho. Não é difícil ver alguém morrer e entregar a sua vida por alguém que nós amamos. Isso é de fácil acesso, de fácil entendimento. Mas Jesus morreu por alguém que não merecia, por alguém que lhe traía todos os dias, por alguém que virou as costas para ele, para os seus princípios. Porque o amor de Cristo é incondicional. Ele não te ama porque você é uma pessoa boa, porque você faz caridades. Ele simplesmente te ama por aquilo que você de fato é, e pela essência que há em você. Existe uma indagação: por que Jesus nos ama, sendo que nós traímos a Ele todos os dias? A resposta é muito simples e muito fácil. Toda vez que Deus olha para o ser humano, vê os seus pecados, as suas quedas, os seus deslizes no meio do cotidiano, Deus simplesmente consegue ver Jesus Cristo de Nazaré. Ele consegue ver o seu Filho derramando o seu sangue no Calvário, a fim de lhe salvar e de lhe dar a oportunidade de ir morar com Ele. E essa é a palavra que nós estamos ministrando nessa tarde. Porque é muito bom gozar de milagres, ter a promessa materializada, a porta se abrir, mas mais do que todas as coisas, você bem ser sucedido na vida social, familiar, profissional.
Deus está preocupado com o seu interior. Deus está preocupado com a eternidade, porque a matéria veio da matéria e para a matéria vai voltar. Mas existe algo chamado alma dentro de você, e a sua alma é eterna, que seja no céu ou no inferno, ela vai viver eternamente. Fato é que Jesus se manifestou a fim de salvar a sua alma, salvar a humanidade dos seus pecados e nos levar para morar com Ele e gozarmos daquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não desceu até o coração do homem, porque Jesus te ama e tem um projeto na sua vida. Ele pode repreender a depressão que você está vivendo. Quem sabe você não vai precisar mais desses depressivos para conseguir dormir, porque se existe um vazio dentro do ser humano, parafraseando aqui para que você entenda, o vazio do ser humano é exatamente o tamanho de Deus, porque só Deus preenche o vazio que há dentro do ser humano. Ele quer lhe dar a paz que o mundo não tem. Ele quer lhe dar a alegria que o dinheiro não compra, que o sucesso não traz, porque só Deus pode te realizar como ser humano. E é essa palavra que nós estamos ministrando. Eu lhe convido nessa tarde a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Não mudar de religião, porque religião não pode lhe salvar e não pode fazer nada por você. Eu não convido você a ser um religioso, porque a religiosidade ela vai nos aprisionar. Eu lhe convido a ser liberto e liberto por Jesus Cristo. Eu lhe convido a abrir o seu coração e deixar Ele fazer morada dentro de você, porque a Bíblia diz em Romanos que se confessares com a sua boca, Deus também confessará perante o Pai que agora você é filho de Deus e agora você passará a gozar daquilo que nós chamamos de graça, favor imerecido, porque Ele te ama e tem um projeto na sua vida. Ele quer lhe levar para o céu, e se a morte chegar daqui a pouco para nós, ou alguns de nós, ou a trombeta vier a soar, você andará com convicção, com a cabeça erguida, sabendo que a próxima parada é o céu, porque só podemos chegar ao céu através daquilo que é o intermediário, Jesus Cristo. Nenhum discípulo pode te levar a Cristo, nenhum bom homem pode te levar a Cristo. Tudo isso é ligado a Jesus Cristo de Nazaré. Só Cristo pode te salvar, só Ele pode preencher o vazio do seu coração, só Ele pode nos levar a Deus e destruir a barreira do pecado através do arrependimento, porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, e essa misericórdia que está sendo dada a você como opção e dada a você como agora, como parte do seu livre-arbítrio. Eu quero orar por você nessa tarde, e para você que vai aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, quero orar pelo seu casamento, pela sua família, mas priorizando logicamente a sua vida eterna, para que Jesus possa escrever o seu nome no livro da vida e você possa andar com a certeza da salvação. Mas antes de orar, eu gostaria de cantar um hino que quem sabe reflita a sua vida, um hino que quem sabe reflita aquilo que você está vivendo, porque quem sabe os seus pais não acreditam mais em você, você perdeu os seus amigos, quem sabe as pessoas olham para você e te julgam, te acusam por aquilo que você fez ou deixou de fazer lá no passado. Mas Jesus te ama não por aquilo que você pode fazer, Ele te ama de forma incondicional, e é por isso que Ele não desiste de você. Nós não temos pecado. Existe um hino que diz assim: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Enquanto Ele só ensina, eu quero orar por você. Eu pediria que você curvasse sua cabeça onde você estiver e receba Jesus como seu único Salvador. Deixe Ele mudar a sua história, o seu cativeiro, a sua vida.
Apresente as suas necessidades a Cristo. Ele pode restaurar o seu casamento, te libertar do vício das drogas, do alcoolismo. Ele pode unir aquilo que foi espalhado dentro da sua família. Ele pode trazer a esperança ao seu coração. Ele pode mudar o quadro da sua vida. Nessa tarde Ele te oferece uma mão amiga que te levanta, que te coloca de pé. Ele não te acusa pelos seus atos promíscuos, pelos seus pecados, mas simplesmente Ele se volta a você através do ato de amor e te oferece mudança, restauração, libertação. E aquilo que os homens não podem fazer por você, aquilo que a religiosidade não pode fazer por você, Jesus nessa tarde está lhe dando uma nova oportunidade, e Ele com certeza pode fazer aquilo que os homens não podem fazer por você. Olha